Olá, amados, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com você que é perseguido pelo nome do Senhor Jesus. Você que anuncia o Evangelho e sofre perseguições acerca da palavra, que sofre afrontas. Você que ainda não entendeu que aquele que te persegue acerca do Evangelho são inimigos de Deus e não seu. São inimigos de Jesus. Por quê, apóstolo? Porque Jesus deixa claro quando ele diz a Saulo: agora você verá o quanto sofrerá pelo meu nome. Então você vê que o perseguidor, ele passa a ser perseguido. Aquele que antes combatia, aquele que antes impedia o evangelho de ser anunciado, ele passa a ser aquele que anuncia. Ele passa a ser aquele que Jesus chama para anunciar o seu evangelho. Aquele que passa a ser um canal de bênção para o evangelho de Jesus. E Jesus ele deixa claro. Olha o que diz no livro de Atos, capítulo 9, no versículo 1 em diante. Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: Quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora levanta, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziam-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Olha o que Jesus precisou fazer na vida de um homem que não podia ouvir falar do seu nome, um homem que não podia ver ninguém, nem um discípulo, nem homens, nem mulheres falando a respeito de Jesus, que ele levava preso, porque ele tinha total autoridade, ele tinha carta dos principais sacerdotes, para que nessa mesma viagem, qualquer um que ele visse falando de Jesus, ele levaria preso. Então alguém aqui que não tinha o conhecimento, não tinha o temor de Deus, não acreditava na ressurreição de Jesus, não acreditava na vinda de Jesus e todos os milagres que Jesus havia feito. Então você vê uma pessoa com o coração endurecido para o Evangelho, uma pessoa que não suportava, não havia um quebrantamento dentro. O objetivo era só um: combater para que o Evangelho de Jesus não fosse anunciado. Então aqui a palavra ela deixa clara que o perseguidor passou a ser perseguido. E é exatamente isso que Jesus faz com aqueles que não suportam ouvir falar do seu nome, aqueles que não acreditam em possibilidade alguma de que Jesus é o Filho de Deus, em que Jesus ele ressuscitou dos mortos e que um dia ele voltará para nos buscar. Então esse testemunho não entrava no coração dele, ele não cria em todas aquelas palavras que eram ditas pelos discípulos de Jesus. Olha o que diz aqui. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor,
Tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha o que Jesus deixa claro. O perseguidor agora é perseguido. E Jesus deixa claro o quanto que ele ia sofrer pelo nome de Jesus. Então, às vezes, você está aí e você não pode ouvir alguém falar algo simples a respeito da tua fé, algo simples a respeito daquilo que você acredita sobre Deus, sobre o reino de Deus, e você já para discutir, para tentar provar. Aqui, em momento algum, Jesus para provar alguma coisa, quem ele é. E não precisou pegar uma Bíblia e deixar provado, deixar claro para alguém que ele era Jesus. Simplesmente aqui, ó, ele deixou claro para nós que não são os nossos inimigos, são inimigos dele. Todos, ele deixa claro que todos nós seremos perseguidos por falar do seu nome. Todos nós seremos odiados pelo seu nome. Então talvez você está aí e essa palavra ainda não entrou no teu coração. Essa palavra ainda ela não abriu teu entendimento a respeito de tudo isso. Então, o perseguidor, ele passou a ser perseguido. Então, alguém que um dia criticava, então alguém que um dia açoitava e levava preso pessoas que falavam sobre Jesus, agora ele passa a ser aquele vaso escolhido por Deus, por Jesus, para levar o teu nome. Então é isso que Deus faz. É isso que Jesus faz. Ele pega aquele que não suporta falar do seu nome, aquele que não abriu o coração para o Evangelho, e ele coloca lá para levar o seu nome, para dar testemunho sobre o que Jesus fez, o que Jesus fará na vida de muitos. Olha o que diz aqui. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam espantados e diziam: não é este homem, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam o nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos chefes dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Olha que obra. Olha que obra extraordinária que Deus fez na vida de um homem que não acreditava que Jesus era filho de Deus, que Jesus era o homem enviado por Deus para trazer salvação. Um homem que não podia ouvir falar, foi transformado por Jesus, teve a vida mudada, teve a sua compreensão transformada pela palavra, pelo batismo do Espírito Santo. E a Bíblia fala, aqui no livro de Atos 19, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso.
Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Concebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: Não, nem sequer ouvimos que exista Espírito Santo. Tornou-lhes ele: Em que fostes batizados então? Responderam: No batismo de João. Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, e profetizavam. E eram, ao todo, uns 12 homens. Paulo entrou nas sinagogas e falou ousadamente por 3 meses, debatendo e conversando a respeito do reino de Deus. Alguns deles, porém, resistiram e se recusaram a crer, falando mal do caminho perante a multidão. Então Paulo afastou-se deles, levou consigo os discípulos e passou a ensinar todos os dias na escola de Tirano. Durante isso, 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Então você vê, quando ele chega aos discípulos, nem do Espírito Santo eles ouviam falar. Eles não tinham o conhecimento do que era o batismo do Espírito Santo. Eles conheciam apenas o batismo de João. O básico, o arrependimento, a mudança, o princípio de uma conversão, o batismo das águas. Se arrependeu, parou com o pecado, parou com aquilo que é prejudicial à vida de uma pessoa. Esse é o princípio, o batismo. Mas o que vai esclarecer, apóstolo, o evangelho na vida de uma pessoa? O que vai transformar a vida de uma pessoa? É o batismo do Espírito Santo. É o reconhecimento de que Jesus, ele é o Filho de Deus. Quando esse batismo ele entra na vida de uma pessoa, ela se transforma. E olha que quando ele chega, ninguém conhecia o batismo do Espírito Santo. Então você vê um homem que perseguia, açoitava, levava preso. Quem ele ouvia falar no nome de Jesus. E a partir do momento em que ele é batizado pelo Espírito Santo, em que ele tem um encontro com Jesus pessoalmente, olha o que ele faz na vida de muitos. A Bíblia diz que os lenços e os aventais que ele usava nas ministrações tinham o poder de curar os enfermos, de expulsar os espíritos imundos. Mas como que uma pessoa ela alcança tanto o poder de Deus? Como que uma pessoa ela pode ser tão usada por Deus dessa maneira, apóstolo? Como que uma pessoa ela pode ter tanta virtude do Espírito Santo ao ponto de as suas próprias vestes, os seus aventais, os seus lenços, objetos pessoais tocavam nos enfermos e eles eram curados através dessa virtude. Um homem que abriu mão, esse poder de Deus foi manifesto na vida de um homem que abriu mão dos seus direitos como apóstolo. A Bíblia diz que para não colocar impedimento no Evangelho de Jesus, de ser anunciado, ele abriu mão dos seus direitos, dos dízimos, das ofertas. Por quê? Qual que era o interesse dele? Era anunciar o reino de Deus acerca de Jesus. Esse era o objetivo dele. Então a Bíblia fala que
ele passou por diversas privações, por diversas dificuldades. Mas isso não teve poder de impedir o evangelho. Não foi as dificuldades, não foi os açoites, não foi as prisões, não foi as limitações que fizeram com que ele parasse, com que ele retrocedesse. Ele abriu mão de tudo. E olha o que a Bíblia fala, que os lenços e os aventais com que ele usava nas ministrações tinham o poder de transformar a vida de pessoas. Um homem que passava por cima das suas próprias vontades. Ele tinha o direito de ter uma esposa como qualquer outro apóstolo, de seguir uma vida comum. A Bíblia diz que por um tempo ele passa a montar tendas, que era a profissão dele. Ele passa a ser um montador de tendas. Por quê? Porque ele não quer colocar impedimento no Evangelho. E é o que eu falo na maioria das vezes. Quando nós não entendemos que o maior objetivo é anunciar o Evangelho. Em lugar nenhum, Jesus ele abre Bíblia para provar para alguém quem ele é. Ele não para discutir. Esse aqui é um grande exemplo do princípio. Quando Noé ele é divinamente avisado sobre o dilúvio, sobre a destruição do mundo antigo, em momento algum ele parou para discutir sobre ideologia de gêneros, sobre o que eles estavam vivendo no momento, sobre a opção de cada um daqueles. Ele não parou para se intrometer na vida pessoal de ninguém. Noé ele não parou o que ele estava fazendo para entrar em discussão acerca de vários assuntos, semelhante a os daquele dia, aos daquele tempo atual. Porque a Bíblia diz que nos dias de Noé, o povo comia, bebia, compravam, vendiam, casavam-se e davam-se a casamento. Então ninguém estava se importando com o dilúvio, com a destruição do mundo antigo. Noé, o principal objetivo dele era ouvir a voz de Deus, era confiar no que Deus ia fazer. E ele tinha certeza que Deus ia cumprir com a promessa de destruir a humanidade. Então, quando o objetivo é o Evangelho, a pessoa ela não se distrai. Ela não se distrai porque convém que ele cresça e nós diminuímos. Esse é o Evangelho. Então nós não vemos Noé parando para discutir, parando para impedir alguém do pecado, mas sim de concluir a missão que Deus tinha confiado nas mãos deles, que era construir a arca e salvar 8 almas, incluindo a dele. Então, meu amado, entenda hoje de uma vez. Nada tem o poder de impedir você de realizar essa grande missão em sua vida, que é anunciar o Evangelho. A Bíblia diz que nada pode nos impedir, nada pode nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma situação. Nada pode nos impedir de anunciar esse Evangelho. Então que você entenda de uma vez por todas. Talvez você está aí e está parando para dar ouvidos a assuntos que não é para você. Talvez você está aí e não entendeu ainda que são inimigos de Deus e não seus. Jesus ele não para discutir. Em momento algum, Jesus parou para questionar com demônios. Quando ele encontrava alguém endemoniado com espírito imundo, ele expulsava o demônio, libertava a pessoa e a pessoa tinha uma vida transformada pelo Evangelho. Esse era o ministério de Jesus. E é para isso que fomos chamados, para dar continuidade ao Evangelho, ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, anunciar o Evangelho. Jesus, em momento algum, ele se envolvia em assuntos que não eram espirituais. Somente os espirituais. O que pode transformar a vida de uma pessoa é a comunhão com Deus. É o Espírito Santo quem tem poder para convencer uma pessoa do pecado e do juízo. Somente. A Bíblia fala que nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Então não vai ser as suas palavras,
Não vai ser as suas explicações, as suas discussões, aquilo que você julga ser importante para você, que vai ter o poder de mudar a vida de uma pessoa. Aqui nós vemos um homem que perseguia os discípulos, alguém que não suportava ouvir falar de Jesus. A partir do momento que ele teve um encontro com o próprio Jesus, Jesus deixa claro para ele: sou eu a quem você persegue. Então, Jesus. Jesus quem pode mudar a vida de uma pessoa. Entenda. A Bíblia fala que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele deixa claro que essa palavra ela possa abrir o teu entendimento. Talvez você está aí e está deixando entrar situações que estão impedindo você de ter um crescimento no Evangelho, de cumprir com o teu ministério, com o ministério que Jesus tem confiado nas suas mãos. Toma essa decisão hoje. São inimigos meus e não seus. São inimigos de Jesus. E ele deixa claro que nós seríamos odiados pelo seu nome. Então, meus amados, entenda essa palavra. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa abrir o teu entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos para cá. Quero dar a minha bênção apostólica sobre a tua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que representa a tua vida, o teu ministério em Cristo. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.